quando hoje a gente fala do glúten, é porque a gente tem muitos estudos e tem um pesquisador fantástico da Universidade de Harvard, que vai estar semana que vem no Modulação 2 do Murilo, agora, né, doutor Alessio Fasano. E quando começou a se perceber que chegava no centro de referência dele, que o doutor Alessio Fasano, ele tem, né, um centro de referência de doença celíaca. E ele falava que começou a chegar no centro de referência dele muitas pessoas que ninguém conseguia tratar, mandavam para lá para ver se tinha doença celíaca, eles faziam todos os testes e não dava doença celíaca, mas como os sintomas eram muito parecidos, eles retiravam o glúten. E as pessoas começavam a sarar. Gente que chegava em cadeira de roda, o Djokovic, que se tornou um dos maiores campeões no tênis depois que tirou o glúten, né? E era paciente do Dr. Alessio Fasano. E como começou a aparecer muito caso assim, e eram 6 a 8 vezes, segundo o Dr. Alessio Fasano, 6 a 8 vezes mais casos do que as pessoas com doença celíaca. Quando eles começaram a ver que isso estava acontecendo, eles foram pesquisar por quê. E começaram a tentar decifrar isso. Pegar sementes antigas de trigo que não foi modificado e avaliar e comparar com o trigo que foi modificado na década de 70. E aí eles perceberam que 5% da proteína desse trigo modificado não existia na original. E carregava mais de 14 variedades de glúten que não existia na original. E a partir daí, eles começaram a decifrar esse glúten modificado para entender o que ele fazia no organismo. E o nosso organismo, ele sabe o que é um aminoácido. O aminoácido é a menor unidade da proteína. Então, o nosso organismo sabe o que é um aminoácido, 2 ou 3. Mas, para você ter uma ideia, uma molécula desse glúten tem 277 aminoácidos. E o organismo, ele tem que quebrar as proteínas em 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3 aminoácidos. Se for de 4 em diante, o organismo já fala, é encrenca, tá? E esse glúten do trigo moderno, ele tem várias sequências proteicas que a enzima humana não digere. E essas substâncias presentes no glúten, algumas delas podem quebrar a ligação entre as células intestinais. Aquelas células do intestino que tem que ser bem apertadinha para poder selecionar o que entra e o que não entra, alguns peptídeos desse glúten moderno quebram essa ligação. E quando quebra, abre buraquinho no intestino. E fica permeável, então. Permeável, abre a porteira. Aí aquela proteína mal digerida, seja do glúten, seja do leite, seja da soja, ou de qualquer outra substância que a pessoa não digere, né? Ela pode entrar. E se ela entrar no organismo, o organismo tem que combater. Para combater, ele começa a produzir substância pró-inflamatória, anticorpos, estaminas. Mas todo organismo que funciona, Leda, ele vai começar a produzir substância para combater um agressor, mas o próprio organismo fala, pode parar, já combateu. E aí é assim que a gente funciona. A gente tem que combater, mas tem que parar na hora certa. Só que quem para na hora certa é microbiota saudável e são as vitaminas e os minerais. Se eu começo a ter muita proteína mal digerida, muito açúcar, aditivo químico e principalmente baixo consumo de legume, de verdura, de fruta, de cereais integrais do grupo do feijão, eu estou dando ataque e não estou dando a defesa. Então eu altero a microbiota e quando abre buraquinho diminui a absorção de vitamina e mineral. Então o que acontece? Passa o que ataca, mas não passa o que defende. E substância pró-inflamatória, estamina, em quantidade pequena, não vai dar sintoma ruim. Ao contrário, estamina em quantidade pequena ainda é relaxante cerebral. Adoro. E ainda se tiver os opioides, morfina-like do glúten e do leite, vou adorar mais ainda, porque relaxa. Então, eu não sinto que me faz mal. Ao contrário, adoro. E é gostoso. E é fácil de fazer. E é prático. E eu vou parar de comer por quê?
Eu como, me sinto bem, não me sinto mal e vou comendo. Só que eu perdi a capacidade de parar na hora certa. Então essas substâncias vão fazer o quê? Se acumular. Quando elas vão se acumulando, isso é chamado de inflamação crônica de baixa intensidade ou subclínica. Ou seja, não dá sintoma perceptível. Mas para os íntimos também é chamada de safada e come quieta. Porque ela está fazendo um estrago atrás do outro. Ela está gerando estresse oxidativo, ela está gerando disfunção mitocondrial para o cérebro e para o músculo, ela está gerando um monte de coisa, mas que enquanto está aqui, o organismo está tentando se defender. Então, você tem o ataque, você tem a defesa, você segura o processo. Aí, quando vem algum fator que me faz transbordar o potinho, o ataque foi maior que a defesa. Pode ser um estresse agudo, pode ser um consumo maior de uma porcaria, pode ser algum fator que me desestabilizou. Quando isso acontece, o potinho transborda. Transbordou, eu tenho um boom inflamatório. Quando acontece um boom inflamatório, o que vai acontecer no organismo? Vai depender da predisposição genética que a pessoa tem. Então, o mesmo processo inflamatório, a deficiência nutricional, toxinas de fungos e más bactérias, elas podem causar problema em qualquer órgão ou sistema. Se for no sistema nervoso central, quando é bebezinho, pode desencadear autismo, TDAH, distúrbios do neurodesenvolvimento. Mas quando é na pessoa mais velha, Alzheimer, Parkinson, alterações. Durante uma vida, neurocomportamental, ansiedade, depressão. É um processo de inflamação do cérebro. Essas substâncias alteram neurotransmissores. Chega a bipolaridade, essas coisas? Não. Sim. Imagina quando você come um alimento que tem uma substância morfina-like, como é o caso da beta-caseomorfina do leite ou a gluteomorfina do glúten. Quando você consome, pode dar euforia, prazer, relaxamento, conforto. E depois de um tempo, como qualquer droga, pode dar letargia, embotamento, depressão. O que eu faço para me sentir melhor? Eu tenho que ir atrás daquilo. Porque a hora que eu como, ufa, dá uma sensação de bem-estar. Então gera vício. Uma droga mesmo. É como uma droga. Por isso que é chamado morfina-like, tá? E aí, quando o pessoal fala que isso é frescura, a gente tem inúmeros estudos que estão sendo publicados já comprovando a ação dessas morfina-likes no desencadeamento das alterações de neurodesenvolvimento. E aí você pode pensar isso em qualquer situação, certo? Que envolve o cérebro. Porém, essas substâncias pró-inflamatórias ou esses anticorpos podem agir aqui, ó, e causar rinite. Mas para o outro vizinho, sinusite. E para o outro vizinho, otite. Também pode ser na amidalite, ou ser laringite, faringite, bronquite, esofagite, gastrite, duodenite, colite, cistite, celulite, tiroidite, labirintite, artrite, dermatite. Mas essas substâncias pró-inflamatórias também podem ocupar receptores de um hormônio chamado insulina e causar resistência à insulina. E quando causa resistência à insulina, para umas pessoas pode engordar, outras podem aumentar só uma gordura abdominal, outras podem desenvolver uma diabetes tipo 2, outras podem desenvolver alterações de colesterol e triglicérides, outras podem ter hipertensão, pode desregular hormônio e dar pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, oleosidade em peito, costas, ovário policístico, mioma, infertilidade. Então, porque assim, então, da onde que surge? Você sugere o quê? Tirar os laticínios e tirar o glúten? E tirar o leite, mesmo o kefir, o iogurte, qualquer coisa? Vamos pensar assim, em vez de pensar no tirar, em vez de pensar no é proibido, que fica uma coisa insuportável para qualquer pessoa, vamos pensar assim, vamos comer comida de verdade. Quando você começa comendo arroz, feijão, carninha, legumes, verduras, frutas, quando num café da manhã você faz de conta que você mora em Recife,
tá? Tapioca, crepioca, batata doce cozida, mandioca cozida, inhame cozido, fruta. A gente tem aqui no Brasil uma das coisas que mais protege. Quer ver? Deixa eu só te falar de um estudo que foi publicado há pouco tempo pelo Lancet, tá? Que é uma revista de alta... uma eles fizeram um estudo populacional, tá? Para avaliar o índice de doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes. E eles detectaram que existe um aumento absurdo de doenças crônicas não transmissíveis, começando em idade cada vez mais precoce. E aí eles elencaram os principais fatores, as principais causas relacionadas para essa população. A primeira delas, falta de fruta. A segunda, sedentarismo. A terceira, falta de legumes e verduras. E a quarta, o consumo de refrigerantes carbonatados, de bebidas carbonatadas. Entendeu? Refrigerante. Então, na verdade, a gente vê hoje uma mania de frutofobia. O pessoal tem medo da fruta, quando, na verdade, é o que eu falei para você. Você pega uma fruta, um legume ou uma verdura, tem mais de 1000 fitoquímicos. Fitoquímicos que vão dar sustentação às bactérias saudáveis. Além das vitaminas e minerais, a fruta tem enzima digestiva, enzima que digere até a carne. Além das fibras, além de todos os outros benefícios. Então, você fala assim, comer o quê? Eu sempre oriento uma fruta a cada 2h30, 3 horas. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!